Tenha acesso ao aprofundamento completo desta homilia, com chaves para compreensão, resumo e metas para a vida no site www.padremario.com.br. Irmãos e irmãs, a palavra de Deus hoje, esse trecho do Evangelho de São Mateus, reflete aqui para nós uma das coisas mais difíceis da gente curar na nossa vida e exorcizar na nossa vida. Nós já estamos aqui nas alturas do capítulo 18 de São Mateus. E a pergunta que os discípulos sempre quiseram fazer para Jesus era essa aqui: Senhor, quem é o maior no reino dos céus? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós vai ser o primeiro? Quem de nós vai poder mandar em todo mundo e não precisar trabalhar nem um pouquinho? Quem de nós é o maior? Quem de nós é o preferido? Capítulo 18. Se a gente pegasse e fosse ler de trás para frente, aí do 18 até o capítulo 1, quanta coisa aconteceu, quanta coisa foi feita, e no fundo era essa a pergunta que vivia dentro deles: quem de nós é o maior? Os pecados, meus irmãos, eles têm grandeza, né, à medida da nossa proximidade com Deus e da nossa carnalidade e espiritualidade. Então vamos lá, quando a gente está muito distante de Deus e a gente está assim bem carnal, na mão do diabo mesmo, quais são os pecados muito próprios de uma pessoa assim? Os pecados da sexualidade, dos vícios, os pecados que a gente fala, os pecados baixos, os pecados da carne. Conforme uma pessoa vai se aproximando de Deus e deixando de ser carnal, ela vai ficando um pouco mais humana e talvez um pouco mais espiritual. Porque antes de ficar espiritual, a gente fica humano. Esses pecados vão ficando para trás, não é? Os pecados da vulgaridade, os pecados que beiram a criminalidade, os pecados que podem nos colocar em vergonha pública, por exemplo, em humilhação, né? Isso vai ficando para trás. Mas o que é que vai lá dentro de nós e vai ficando conosco, mesmo quando a gente se torna, então, uma pessoa religiosa? É esse pecado da presunção, da vaidade, são os pecados do ego. Então tem muitas pessoas que verdadeiramente nunca tiveram ou deixaram de ter pecados carnais. Excesso e explosão de ira, sexo, droga e rock and roll, essas coisas vão ficando para trás na vida, né? Mas o tal do ego, quem de nós é o maior? E aí Jesus, então, para responder essa pergunta, vai dizer, vai pegar uma criança e colocar no meio deles. Porque esse é um pecado que a criança não tem, é o adulto que tem. E às vezes coça e estimula na criança. É o adulto que pergunta para a criança: de quem você gosta mais? Da vovó? Qual vó você gosta mais? É o adulto que tem essas imbecilidades, né? E que às vezes as confessa com vozinha de bebê, mas continua um imbecil falando. De qual tia você gosta mais? Ah, ela gosta mais de mim, comadre. É o adulto que tem esse tipo de preocupação na cabeça. De quem você gosta mais? A criança não tem isso com ela. Ela gosta de todo mundo. Jesus então pegou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, se vocês não se converterem e como fruto da conversão não vos tornardes como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus. Então nós temos duas coisas na vida para fazer. Primeiro, a conversão. A palavra conversão para nós, o que sugere no nosso senso comum, no grosso modo? Parar de beber, parar de fumar, parar de usar droga, parar de adulterar, casar na igreja, não é isso? Está velho, cabelo branco não crismou até hoje. A conversão, esse basicão da vida, né? Deixar de ser cachorro vira-lata. Mas não é só isso. E não vos tornardes como crianças. Não entrareis no reino dos céus. Não entrar no reino dos céus significa quando morre não vai para o céu. Mas também significa nessa vida não entra no reino dos céus. E quantas são as pessoas, meus irmãos, que nessa vida não conseguem entrar no reino dos céus? Elas não conseguem entrar na lógica, na dinâmica, na perspectiva, no horizonte, no paradigma, nos valores do reino dos céus.
O reino dos céus para elas não faz sentido. Não só o céu não faz sentido. Não faz sentido para elas Jesus nessa vida. Quantas são as pessoas que escutam o evangelho e falam assim: não, padre, não vou dizer que o senhor está errado. Mas é que é assim, é complicado, né? Hoje em dia, por exemplo, vai falar isso para um jovem, complicado, né? Você está diante de uma pessoa que não entra no reino dos céus, porque o reino dos céus não entra nela. O que entrou nela? Poder, dinheiro, fama, futilidade, vaidade. Meus irmãos, olhemos as nossas tristezas. Olhemos as nossas invejas, olhemos os nossos ciúmes, olhemos os nossos recalques, olhemos as nossas frustrações com o próprio Deus. Hoje é dia de Santa Dulce, né? Santa brasileira, Santa Dulce dos pobres, tem filme dela na internet, bonito de assistir. A vida que essa mulher levou. Alguém consegue imaginar Santa Dulce vivendo certos dramas, certos chiliques, certas dores e certas crises? Claro que não, porque era santa. Porque ela entrou no reino dos céus em vida. E muitas são as pessoas que em vida não entram no reino dos céus. Então a gente precisa entender o que significa entrar no reino dos céus. Sim, é entrar no céu depois que morre. Não é só isso, porque como é que se entra no céu depois que morre? Entrando no reino nessa vida. Nessa vida. Uma das perspectivas do reino de Deus são as crianças. Jesus aqui fala: quem recebe um pequenino é a mim que recebe. Deus não quer que nenhum desses pequeninos se perda. Então, cuidar das crianças, evangelizar as crianças, para muitas pessoas isso não faz sentido nenhum. Então, entrar no reino dos céus também é ir para o céu depois de morto, mas começa nessa vida, entrar numa nova lógica para as coisas, do meu relacionamento com as coisas e com as pessoas, né? Então, se vocês não se converterem, essa palavra que tem um peso moral tão grande, não é só isso, ela tem um fruto. Se tornar como uma criança, ser criança aos olhos de Deus, para com Deus e em Deus. E aí Jesus vai dizer no versículo 4, quem se faz pequeno, então é uma escolha. Eu preciso desejar isso aqui, eu preciso me esticar até chegar nisso. Quem se faz pequeno como essa criança que Jesus tinha ali no colo, esse é o maior no reino dos céus. Se fazer pequeno, escolher as coisas modestas, escolher as coisas pequenas, não se ofender com elas. Mas a criança também tem um dado nela, que é a coragem. Quem se faz pequeno não quer dizer quem se faz jacu. Não é isso. A criança, muitas vezes, ela não tem noção do perigo, não é isso? Você tem que... Você vem cá, que vai cair. Não está vendo que está na beira, não é isso? É um perigo uma criança subir aqui. Já faz tempo que não acontece, né? É mais os cachorrinhos doidinhos que sobem aqui, né? Sobretudo no final de semana. Mas até uns tempos atrás, de vez em quando, no final de semana, tinha umas crianças que aí a mãe fica com vergonha de levantar e pegar o filho que correu, vai ter que passar a vergonha dobrada de ver pegar o filho que subiu no altar na barra da saia do padre. Mas é um perigo, eles não têm noção dessa altura aqui. Então a criança tem nela uma coragem. Quem se faz pequeno, ou seja, quem não busca as vaidades, os reconhecimentos, as grandezas, quem se acomoda bem na simplicidade do serviço, das coisas, né? Mas também quem é corajoso para as coisas grandes, se convidado for. Esse medo nosso de, imagina, eu não, eu não. Isso é tudo, qualquer coisa, menos uma criança. Quem se faz pequeno no reino. Né? Esse desprendimento das vaidades humanas, que não quer dizer que a pessoa não tem que ter coragem para as grandezas da santidade. Santa Dulce se fez pequena, viveu para os pequenos, mas sempre que as circunstâncias exigiu dela coragem, grandeza, conversar com os poderosos da cidade, lá estava ela sem ficar com a bochecha vermelha. Então, a pequenez também nos leva à coragem, ao destemor, né? E Jesus diz, e quem recebe em meu nome, recebe porque é cristão, pelo senso da fé, uma criancinha como essa, é a mim que recebe, e não desprezeis nenhum desses pequeninos, porque eu vos digo que os anjos deles, o anjo da guarda, né, vêm sem cessar à face do Pai que está no céu. Então, se tornar como criança e acolher a criança.
Então, um discípulo de Cristo precisa entender que Jesus está também nas crianças, receber as crianças. No rito do matrimônio, quando o casal se casa, é feito algumas perguntas, os consentimentos, né, sobre o qual se faz o matrimônio. Você promete fidelidade, amor um ao outro, nananã? Sim. Vocês prometem receber, acolher com alegria os filhos que Deus os confiar, educá-los na lei de Cristo da igreja? Sim. Quantos casais morrem de medo de ter filho? E a gente vive essa ditadura nesse mundo, né? De criança, que criança dá trabalho, dá despesa, não é isso? Que criança atrapalha. E um monte de gente dentro da igreja também, que agora com um papo de que Deus me livre de ter filho, padre, nesse mundo. Ó, como é que vai educar uma criança no mundo de hoje? Meu Deus do céu. Filho é bênção. Quem recebe o pequenino, recebe a Cristo. Deus visita nos pequeninos pobres, nos pequeninos órfãos, nos pequeninos maltratados, excluídos, mas os pequeninos que Deus quer conceder ao casal, né? E a gente vive essa ditadura do 2 filhos. Não é isso? Quantas das senhoras que me acompanham? Não foi assim a vida? O médico com uma mão tirou o segundo filho da senhora, no dia do parto nasceu o segundo. Com uma mão ele tirou, com a outra mão ele fez a laqueadura. Quantas são as católicas laqueadas do segundo filho? A senhora e o senhor é o 8º filho de 15. Só está vivo porque a sua mãe, né? Não tinha muito juízo também. Mas não vamos entrar nesses métodos. A providência de Deus vai agindo. E eu não estou falando para você não parametrizar isso. Você devia ter mais um, se espera mais um pouco. Deus dá sabedoria para todo mundo. Existe a lei natural da igreja. Não, isso aqui não é essa pregação de hoje. Mas vamos lá, meus irmãos. Nós não vivíamos, e talvez agora dentro da igreja nem tanto mais. Vai virando moda falar de novo da família, dos filhos, mas até pouco tempo, 2 filhos, corta. Porque a teta não pode cair, porque se vislumbra que educar filho é dar para ele uma vida que nem é o seu padrão de vida. Você é pobre mesmo, fica feliz de ser pobre, bota mais 2 pobres no mundo. Essa ideia, né, de que para ter um filho tem que pagar inglês, Kumon, ginástica, natação, karatê. Não é isso? Aí é mêsversário, aniversário. É um filho aí já vai te falir desse jeito. Isso é vida, são umas bobeiras, gente. Umas bobeiras. E quem é bobo está agora nos comentários do YouTube. Mas não é, fala porque é papo. Deixa o seu comentário aí. Bobo. Boba, né? Sua mulher é boba. Quem recebe o pequenino? Quem recebe o pequenino? É a mim que recebe. E aí Jesus diz, não desprezem os pequeninos, nem façam pouco caso, e muito menos, né? Maltratar, fazer sofrer, desencaminhar, porque todos nós temos um anjo. Olha que lindo isso aqui, ó. A doutrina do anjo da guarda, um dos textos é esse, né? Um anjo que contempla a face de Deus. E aí Jesus vai falar dos pequenos, e vai falar da pequenez dos discípulos, com um fruto, então, tornar-se como criança e se assemelhar ao coração de Deus. Porque só quem é simples, quem é pequeno, consegue ter caridade do pequeno. Jesus começa então a falar da ovelha perdida. Que vos parece? Se um homem tem 100 ovelhinhas, perde uma, o que ele faz? Sobrou 99, estou no lucro. Não, ele guarda, ele põe até a perigo as 99, ele vai atrás da ovelhinha, ele sente dó da ovelhinha. Será que está com a patinha quebrada? Será que o lobo vai comer, não é isso? E ele vai atrás da ovelha. Se encontra, fica mais feliz com a que se perdeu do que com as 99 que nem se perdeu. Então, um dos frutos da nossa conversão, meus irmãos, é nos importarmos com o perdido, com o pequeno. Muitas pessoas conseguiram superar os pecados da carne ou nunca tiveram muita dificuldade com isso, mas não se importam nem um pouco com os pequenos. Vamos olhar de novo a vida de Santa Dulce. Você acha que quem causou peso, trabalho, desgosto a Santa Dulce foram só os inimigos da igreja, os pagãos e da sociedade lá de onde ela viveu, na Bahia? Claro que não. Um monte de beata, um monte de beato, um monte de gente dentro da igreja. O que quer que esse monte de pobre, que esse monte de bandido, ficar gastando dinheiro com esse povo? É de dentro. Tem muita gente
que se tem por santa porque carnalmente não fez ou não faz coisas graves, não tem certas pulsões, né? Alguns não tem, não é por virtude, não, é por falta de hormônio mesmo. Tem gente que nem para pecar presta. A pessoa ela é para fazer o bem, para fazer o mal. Tem gente que é sem sal até para o capeta. Mas veja, vai ver a história, vai assistir o filme de Santa Dulce para você ver o quanto ela sofreu na mão de gente boa, que olha para a ovelha perdida e não vê nada ali, não sente que vale a pena, o coração não se move. Então, um dos frutos da conversão e do ser como criança é sentir a alegria que Deus sente. Deus se alegra conosco quando a gente não mata, podendo matar, não rouba, podendo roubar, não adultera, podendo adulterar. Claro que Deus se alegra. Mas Deus se alegra também quando o perdido é encontrado. E às vezes a gente não tem essa alegria no coração. E às vezes a gente vive uma vida tão correta, mas a nossa vida não sente a alegria que Deus sente, nem a nossa vida coopera para que Deus se alegre, porque Deus se alegra mais com o perdido que é encontrado do que com nós que nunca nem se perdemos na vida. Deus se alegra. Vamos colocar para nós uma pergunta. Das alegrias que Deus anda sentindo, das ovelhas que Deus tem reencontrado para Ele, e Ele tem ficado tão feliz com isso, nossa vida tem parte nessa alegria? Nossa vida tem parte nessa alegria? Às vezes quando alguém vai fazer aniversário, né? Vamos fazer uma surpresa para o fulano, vamos fazer uma surpresa para o fulano. Aí começa a repartir a alegria. Você leva a coxinha, você leva o pastel, eu levo o bolo, quem leva o refrigerante, não é isso? Quem compra umas bexiguinhas pelo menos e pendura lá. Quem passa pega ele para levar ele, ou seja, vai ter uma alegria. Quem quer fazer parte da alegria, não é isso? Diz que quer ganhar não sei o quê. Vamos fazer um grupinho do Zap, quem é que pode dar o quê? Eu dou 50, eu dou 20. Vamos fazer parte da alegria. Então, Deus tem uma alegria. O pequenino que foi encontrado, especificamente as crianças, mas toda e qualquer ovelha perdida, ainda que já seja uma ovelha, já não seja mais uma ovelha, né? Tem muitas ovelhas perdidas, sendo encontradas e encontrados. Isso é uma alegria para o coração de Deus. Nossa vida tem parte nas alegrias de Deus? Essa é uma pergunta que a gente tem que expor. E aí Jesus coloca, do mesmo modo o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhum desses pequeninos. Então qual era a pergunta dos discípulos? Quem de nós é o maior? Isso aqui era a preocupação. E Jesus quer colocar no coração dos discípulos o seguinte, ao invés de se perguntar quem é o maior, por que vocês não se perguntam como é que vocês podem ajudar a achar a ovelha perdida? Por que você não se pergunta o que de você podia estar sendo disponibilizado para que uma ovelha perdida seja encontrada? O que de você pode ser posto a serviço disso? Porque esse é o desejo do Pai do céu, que não se perca nenhum dos pequeninos, das criancinhas, mas tantos pequeninos, meus irmãos, que por mistério de Deus, sempre serão pequeninos, não necessariamente na virtude. Você conhece gente assim. Tem gente que se não tiver um padre martelando a cabeça dele pro resto da vida. Tem gente que é igual pão de alho. Você gosta de pão de alho? Quem gosta de pão de alho? Só eu gosto de pão de alho. Você gosta de pão de alho? Já viu pão de alho? Como é que faz o danado pão de alho? Pão de alho é assim, você vai fazendo o pão de alho e vai olhando para ele, certo? E ele fica pronto? Não fica. Você tem que ter paciência com o pão de alho. Aí você vira para falar assim para a pessoa, escuta amor, traz o sal ali. Quando você olha, o que aconteceu? Queimou. Você conhece o católico pão de alho? O católico pão de alho é aquele assim, se você tirar o olho dele, dá ruim. Tirou o olho dele, dá ruim. É o católico pão de alho. Aí você está rindo por quê? Você está rindo? Porque você conhece um monte de católico? Pão de alho. Você tem dentro da sua casa. Se você tirar os olhos de cima, dá ruim. Faz besteira. Esses também são os pequeninos, minha gente. Então, pequenino aqui é a criança. Mas a gente olha para a nossa vida, a gente vê que a pessoa ganha barriga, ganha artrite, cai cabelo, entra na menopausa, troca o carro, casa, faz filho, mas ele é pequenino. Ele é um católico pão de alho. Ele é um ser humano pão de alho. Tirou o olho dele, dá ruim. Mas Deus não quer que nenhum
dos pão de alho que ele pôs na terra. E por que que os pôs ao modo pão de alho também eu não sei. Às vezes não dá um nervoso na gente. Você fala, engraçado, eu desde pequeno tenho juízo, padre. Eu desde menino sou trabalhador, eu sou homem, nunca dei problema com minha mãe. O meu irmão eu não sei. Por que que Deus mandou alguns pão de alho na terra? Para exercitar a nossa caridade, né? O nosso coração. Deus não deseja que nenhum dos pequeninos de idade se perca. E aqui entra toda a evangelização dos pequenos, dos pobres e da infância mesmo, né? E a gente louva a Deus. Ontem me mandaram um videozinho da casa de Maria, né? Eles tudo na fila do café lá. Vai ver que é por isso que estavam tão felizes, mas enfim, né? Fazendo aquelas jaculatórias do Sagrado Coração de Jesus. Olha que lindo, desde pequenininho aprendendo, né? A rezar o coração de Jesus. Então, a gente tem que louvar a Deus pela nossa casa de Maria, por quem nos ajuda com a casa de Maria através da paróquia, né? Sobretudo aquele nosso amigo tão querido, aquele senhor maravilhoso, que é o seu Pix. Esse é um querido. O seu Pix, ele é... O que esse homem faz, né, gente? O que o seu Pix faz, ele é incrível. Esse aí no céu, nossa senhora, vai ter uma nuvem lá só para ele. Deus vai pagar ele muito bem, o seu Pix. Os pequenininhos mesmo, para que cresçam e quando grande, vivam a pequenez da virtude e não a pequenez da imaturidade, né? Mas também, meus irmãos, os pequeninos que por mistério de Deus, nunca tinha pensado isso, veio agora, por mistério de Deus são um pão de alho, tirou o olho, queima, tirou o olho, estraga, né? E é uma alegria para Deus que sejam reencontrados, né? Que sejam salvos, que nunca se percam. Então, meus amados, que a nossa vida coopere, tenha parte naquilo que alegra o coração do nosso Deus. Agora que você já assistiu, você pode ter acesso ao aprofundamento, ensinamentos práticos e as metas para a vida a partir dessa homilia. Acesse www.padremario.com.br.